E aí, pessoal, vamos falar de Copa do Mundo? Vamos falar dos jogos que começam amanhã? Exatamente, amanhã tem duas partidas. Temos México e África do Sul, temos Coreia do Sul e Tchequia, ambas pelo grupo A. Antes disso, queria fazer um leve adendo, falar sobre a situação política que vem acontecendo envolvendo essa Copa. Vale salientar, toda Copa do Mundo é política. Então, se você acha que estar isento, que futebol e esporte é isento de qualquer análise política, você está, sinto muito, completamente equivocado, né? Destacar aqui as arbitrárias investigações que os Estados Unidos têm feito contra delegações de times do sul global. Então fizeram com o Senegal, com o Uzbequistão, com o Iraque, com a vexatória falta de acolhimento à seleção do Irã, que vai ter que jogar seus jogos nos Estados Unidos e dormir no México. E também, por exemplo, a exclusão do melhor árbitro africano do mundo hoje por conta da sua nacionalidade. Então, isso tem que ser falado. É uma mancha na Copa do Mundo, como em outros anos, a construção de estádios, a corrupção, os desvios, que são parte, infelizmente, do mundo em que nós vivemos, sempre são parte dessas Copas do Mundo, desde sempre, tá? A Copa do Mundo foi usada, muitas vezes, de forma política por regimes autoritários, desde 1934, por exemplo, quando foi usada pela Itália fascista de Mussolini. Hoje é utilizada por um regime que, infelizmente, tem algumas afinidades com o daquele tempo, tá certo? Mas, dado esse adendo, nós vamos falar da parte legal do esporte, da alegria que o esporte nos dá, e das partidas que começam amanhã também. E vamos falar de México e África do Sul. México e África do Sul abre o torneio de novo, como aconteceu em 2010. É uma partida que algumas pessoas estão dizendo que é a volta daquele jogo que a época foi em Joanesburgo, agora no lendário Estádio Azteca, na cidade do México. O México vem bastante empolgado. Eu, quando fiz a minha previsão há um tempo atrás, tinha muitas desconfianças desse time do México, que ainda guardo essas desconfianças, tá? Acho que o México tem pouco a mostrar, e tem poucas peças para mostrar isso. Não tem grandes destaques para além dos seus dois centroavantes, Jiménez e Jiménez, com J e G, respectivamente, jogando na Inglaterra e na Itália. Mas o México vem bem empolgado, tá? Foram duas vitórias recentes, contra Gana 2-0 e contra a Sérvia, a Sérvia no caso fora da Copa, mais uma goleada de 5-1. E ainda tem aquele fator de empolgação para ser a seleção da casa, ainda mais num país que respira e ama muito o futebol, como é o México, que vai receber a sua terceira Copa do Mundo, único país na história a conseguir esse feito. A África do Sul, do outro lado, que é uma seleção que, na minha previsão, já tinha colocado que seria a última colocada do grupo, e hoje eu tenho um pouco mais de certeza sobre isso. Certeza é difícil porque Copa do Mundo é imprevisível. Mas a África do Sul, por exemplo, não vence uma partida desde dezembro do ano passado na Copa Africana de Nações, quando derrotou Angola. Vem de empates em jogos contra seleções bem fracas, contra El Salvador, contra Guatemala, e de derrotas em partidas anteriores, inclusive sendo eliminada nas oitavas de final na Copa Africana. Eu apostaria hoje numa vitória da seleção mexicana, tá? Meu palpite é 2-1 para o México. Eu acho que aquela tensão da estreia pode deixar o jogo um pouco mais intenso, na verdade menos intenso, né? Mais estudado, mas eu acho que quando deslanchar, a seleção mexicana vai com a empolgação do time da casa e deve vencer a partida. O outro jogo é de seleções que apostaram na segurança nas últimas partidas. Tanto República Tcheca quanto Coreia do Sul jogaram contra seleções que não estão classificadas para a Copa do Mundo e venceram suas partidas tranquilamente. Eu tenho a seguinte impressão: a Coreia do Sul é um time que depende bastante das transições e que depende dos jogadores de velocidade, enquanto a Tchequia é um time muito forte, alto e físico. Então depende de dois cenários. Se o jogo ficar muito instável, de muita correria, muita velocidade, muita trocação, a Coreia do Sul tende a vencer. E se o jogo for mais pegado, na bola no pé, de lances de bola parada, eu acho que tende
a ser um jogo da Tchequia. A Coreia do Sul tem mais destaques individuais, é bem verdade, inclusive na sua defesa com Kim Min-jae do Bayern de Munique, mas eu acho que a Tchequia talvez tenha um pouco mais de poder para realizar o seu jogo, né? Tem um meio bastante forte e o time inteiro em si é muito fisicamente capaz, né? Pela diferença muito aguda entre os estilos de jogo dos dois times, eu diria hoje que esse jogo vai ser um empate. Tenho dúvida se vai ser 1 a 1, aquele 1 a 1 meio difícil, ou se vai ser um jogo com mais gols, porque acho que isso dependeria da prevalência do jogo tcheco, perdão, do jogo coreano. Hoje eu vou apostar que esse jogo vai ser 1 a 1, tá certo? Então 2 a 1 México, 1 a 1 esse outro jogo. É isso aí, pessoal. Até a próxima e vai começar a Copa do Mundo.